A poupança é um ótimo investimento? Sim, isso pode parecer um engano e não é o que você costuma escutar de um canal de finanças, mas para a finalidade pela qual ela se destina, a poupança é um ótimo investimento. E eu não estou dizendo que ela é o melhor investimento do mundo, eu apenas estou dizendo que para certas e específicas situações, a caderneta de poupança pode ser uma excelente aplicação para você estacionar o seu dinheiro. Ela não se propõe a rentabilizar altas quantias, ela não se propõe a te proteger contra a inflação e ela não se propõe a ser o único investimento da sua carteira. Mas, em algumas situações, a caderneta de poupança serve muito bem para que você possa alocar uma parte dos seus investimentos. Nesse vídeo, eu quero te fazer uma provocação e eu quero que você reflita sobre algumas coisas que são ditas na internet. Isso porque é muito comum você escutar uma série de críticas contra a poupança. E o meu intuito aqui é que você passe a ter a sua própria opinião e que você enxergue que nem tudo que é propagado pelos canais de finanças é verdade. Porque em alguns casos muito específicos, a poupança pode ser uma ótima aplicação dentro da sua carteira de investimentos. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é mega importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Então já aproveita e clica agora no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! Antes de mais nada, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos e tudo o que eu falar aqui tem caráter meramente informativo e educacional. Toda decisão de investimentos deve ser tomada por você mesmo após a análise das suas características pessoais, do seu perfil de investidor e também dos seus objetivos financeiros. Além disso, esse vídeo é dividido em capítulos e caso você queira pular para a parte que mais te interessa, basta clicar na barra de tempo aqui embaixo. Dando início aqui, sempre que você escutar alguém falando mal da poupança ou dizendo que ela não serve para nada, dois equívocos podem estar acontecendo. Ou essa pessoa pode estar negligenciando alguns aspectos importantes da poupança, ou essa pessoa pode estar querendo encaixar ela em alguma função que não é específica dela. Isso porque, como eu falei, a poupança vai ser muito útil para certas e específicas situações. O que você precisa entender é que algumas instituições financeiras vão te incentivar a não usar a poupança, mas não porque essas instituições acreditam que ela seja uma aplicação ruim, mas sim porque querem que você aplique o seu dinheiro em outros produtos que sejam mais rentáveis para essas instituições. E muito provavelmente a poupança gera um retorno financeiro baixo para essas instituições financeiras quando comparada com outros produtos e serviços que elas oferecem. Quando você deixa o seu dinheiro na poupança, a sua instituição financeira não ganha taxa, não ganha corretagem e o spread que ela possivelmente vai ganhar ainda é baixo. Então, por esses motivos, você precisa ter o conhecimento necessário para saber identificar aquilo que pode ser vantajoso para você mesmo. E no mesmo sentido, você precisa saber identificar aquilo que vai ser vantajoso apenas para a sua instituição financeira. Porque tendo esse tipo de percepção, você vai estar muito mais qualificado para tomar as suas decisões e escolher aqueles investimentos que vão construir adequadamente os seus objetivos financeiros. Então cuidado quando alguém te desestimular de aplicar o seu dinheiro na poupança, porque nem sempre ela vai ser um investimento ruim e nem sempre essa pessoa vai estar interessada na construção dos seus objetivos financeiros. Sempre que alguém recomendar para tirar o seu dinheiro da poupança, tenha a certeza de que essa pessoa não esteja pensando nela mesma. E no mesmo sentido, para que serve então a caderneta de poupança? Uma vez que você tenha o conhecimento necessário e que você já tenha definido os seus objetivos financeiros, você passa a ter a capacidade de identificar quais são os aspectos importantes da poupança e passa a identificar qual é a função dela dentro da sua carteira de investimentos. E sendo bem direto, a poupança serve como um ótimo instrumento para você alocar a sua reserva de emergência ou mesmo serve para você alocar uma parte da sua reserva de emergência. Além disso, a poupança também tem uma outra função muito importante, que é de ajudar os iniciantes no mercado financeiro a realizar as suas primeiras aplicações. Sim, a poupança pode ajudar muito quem está começando a se organizar financeiramente.
Agora há pouco, eu disse que sempre que você escutar alguém falando mal da poupança ou dizendo que ela não serve para nada, dois equívocos podem estar acontecendo. Ou essa pessoa pode estar negligenciando alguns aspectos importantes dela, ou essa pessoa pode estar querendo encaixar a poupança em uma função que não é a dela. Então, pois bem, quando você conhece todos os aspectos da poupança e quando você encaixa ela na função adequada, você consegue uma excelente aplicação para estacionar a sua reserva de emergência ou para estacionar uma parte da sua reserva de emergência. A poupança ela reúne 3 das 4 características que os ativos financeiros precisam ter para alocar a sua reserva de emergência. Além disso, ela também pode servir para aquelas pessoas que ainda não desenvolveram o hábito de guardar dinheiro. E para quem está querendo desenvolver uma mentalidade próspera em relação ao dinheiro, para quem já entendeu que precisa sair das dívidas, que precisa construir um patrimônio para o futuro, etc. Para essas pessoas, a poupança serve como uma excelente porta de entrada para o mundo dos investimentos. A poupança vai ser um baita facilitador no início da vida financeira de uma pessoa, porque ela é de simples compreensão, ela é fácil de utilizar e ainda faz com que a pessoa possa enxergar o dinheiro dela sempre rentabilizando de maneira positiva todos os meses. E conforme essa pessoa vai desenvolvendo o hábito de poupar e conforme ela for se organizando financeiramente, aí sim essa pessoa parte para outros tipos de investimentos. E nesse sentido, tenha muito cuidado com o exemplo de exceção. O exemplo de exceção é o daquela pessoa que tem altas quantias aplicadas na caderneta de poupança. Apesar de ser o exemplo de exceção, ele existe, porque realmente existem pessoas com dinheiro suficiente para comprar um imóvel e esse dinheiro está aplicado na caderneta de poupança. E nesses casos, sim, é que a pessoa não pode ou não poderia deixar todo esse dinheiro estacionado no mesmo lugar e muito menos deixar todo esse dinheiro estacionado na poupança. Eu até comento mais sobre esse tipo de situação no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. E depois que você terminar esse vídeo aqui, você volta e clica no card para assistir o vídeo onde eu comento sobre a rentabilidade da caderneta de poupança. Mas sendo bem objetivo, a caderneta de poupança serve para você alocar a sua reserva de emergência ou uma parte da sua reserva e ela também vai servir para quem está começando a se organizar agora financeiramente. E para essas duas funções, eu acredito que a poupança seja um excelente instrumento e que pode facilitar muito a estratégia financeira dessas pessoas. E até esse momento, você já havia se atentado para todas essas situações que eu comentei agora? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Você já havia percebido que a poupança pode ter essas duas importantes funções na vida financeira de uma pessoa? Então, interage comigo deixando um comentário aqui embaixo. E dando prosseguimento aqui, todo o problema envolvendo a poupança diz respeito à rentabilidade dela. Você sempre vai ver os canais de finança falando para você fugir da caderneta de poupança porque ela proporciona uma rentabilidade muito baixa. De fato, isso é verdade, principalmente quando estamos em um cenário onde a taxa básica de juros está alta. Quanto mais alta está a taxa Selic, mais a renda fixa rentabiliza. Porém, a caderneta de poupança permanece estacionada exatamente no mesmo percentual. Mas apesar disso, você precisa se lembrar do que eu falei no início do vídeo. Você precisa se lembrar de que as pessoas negligenciam alguns aspectos importantes da poupança. Ou mesmo as pessoas querem encaixar a poupança em uma função que não é a dela. Isso porque a rentabilidade é o fator menos importante que você deve considerar, principalmente pelo fato de que a poupança deve ser utilizada apenas para suas duas funções típicas, que são a de alocar a reserva de emergência e de ajudar quem precisa a se organizar financeiramente. E uma vez que você entende que para estas duas funções a rentabilidade não deve ser a prioridade, você consegue enxergar que a poupança passa a ser um excelente instrumento financeiro. E com relação à reserva de emergência, por qual motivo a caderneta de poupança acaba sendo uma aplicação financeira adequada? Muito simples, porque ela possui 3 dos principais atributos que a reserva de emergência deve ter, que são a liquidez,
ela não apresenta rentabilidade negativa e, em terceiro lugar, ela é uma aplicação segura. Esses atributos, eles estão listados em ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante. Isso porque o quarto atributo, que é o da rentabilidade, acaba sendo um atributo menos importante em relação à reserva de emergência. Com relação ao primeiro atributo, com relação à liquidez, a caderneta de poupança permite resgates, permite saques em quaisquer dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Ela pode ser sacada 24 horas por dia, desde que você encontre um caixa eletrônico com essa disponibilidade e também que os seus limites bancários permitam um saque do valor que você precisa. Mas, de qualquer modo, a poupança é o ativo financeiro com a maior liquidez do Brasil. Não existe nenhum outro ativo financeiro no país que tenha toda a liquidez que a caderneta de poupança tem. E com relação ao segundo atributo, a caderneta de poupança sempre apresenta uma rentabilidade positiva, ou seja, você nunca vai ver o seu dinheiro diminuindo. Isso porque a poupança é um ativo de renda fixa pós-fixada, e essa característica pós-fixada faz com que a poupança sempre rentabilize o seu dinheiro de maneira positiva, permitindo que você nunca realize um saque de um valor menor do que você tenha investido, porque o valor sempre vai aumentar ao longo do tempo. Além disso, a poupança é um investimento seguro, isto é, já entramos aqui no terceiro atributo. E ela é um investimento seguro porque ela vai contar com a solidez do banco na qual ela estiver aplicada, bem como ela conta com a garantia de até R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E nesse sentido, é sempre muito interessante você utilizar a poupança de um grande banco para guardar o seu dinheiro. Como não existe diferença de uma poupança para outra, utilize sempre a segurança proporcionada pelos maiores bancos do país. Porém, o quarto atributo, que é o da rentabilidade da poupança, esse é o atributo que deixa a desejar. Embora ela não apresente rentabilidade negativa, ela vai te retornar uma rentabilidade que acontece apenas dentro de períodos de 30 dias. E também, com relação à rentabilidade da poupança, ela te proporciona uma rentabilidade baixa quando comparada com os 100% do CDI ou os 100% da taxa Selic. A poupança pode apresentar uma rentabilidade equivalente a 70% da taxa Selic, ou ela pode rentabilizar 0,5% ao mês e mais ATR. Ou seja, não são as melhores rentabilidades do mercado e muito menos são rentabilidades atrativas. Mas apesar disso, eu quero sempre lembrar que a rentabilidade é o atributo menos importante quando o assunto é a reserva de emergência. E feitas essas considerações em relação à reserva de emergência, eu quero falar agora com relação à outra função da caderneta de poupança, isto é, com relação à função de permitir a realização dos primeiros investimentos para quem está se organizando financeiramente. E neste caso, a poupança vai servir como um excelente instrumento. Como eu falei agora há pouco, a poupança é de simples compreensão, ela é fácil de ser utilizada e ela já faz parte do cotidiano do brasileiro, justamente porque ela é uma aplicação muito popular aqui no Brasil. E para quem está endividado, para quem nunca investiu, começar pela caderneta de poupança se torna um grande facilitador. Pelo simples fato de utilizar uma poupança vinculada a um grande banco e pelo simples fato de sempre enxergar o dinheiro rentabilizando um pouquinho todos os meses, a poupança serve muito bem como porta de entrada para o mercado financeiro. E nesse sentido, uma vez que a poupança é utilizada para esta função, ela acaba sendo um ótimo instrumento para a construção patrimonial e também como uma ótima ferramenta de organização financeira. E dito tudo isso, eu acredito que você sempre deve fugir das recomendações de terceiros e eu acredito que ninguém é melhor do que você mesmo para cuidar do seu próprio dinheiro. E eu também acredito que você deve ter a capacidade para tomar as suas decisões sozinho. Você nunca vai ver um gerente de banco ou um analista te mostrando tudo o que eu falei nesse vídeo. E como você percebeu, a caderneta de poupança não é essa aplicação terrível que todas as pessoas mostram. Você percebeu que, se encaixada nas funções corretas, a poupança pode servir como um excelente instrumento para você iniciar a sua vida financeira e também para que você possa alocar uma parte da sua reserva de emergência. Então, por todos os motivos que eu falei, você deve sempre se orientar pelos seus próprios interesses, para que assim você possa tomar as melhores decisões para a sua carteira de investimentos.
E se for assim, eu vou chegando então ao final de mais esse vídeo. E eu espero, claro, que você tenha gostado e eu espero também que eu possa ter sido claro nas minhas orientações. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu gostei aqui no vídeo. Eu peço também para você se inscrever no meu canal do YouTube. Peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu também peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck. Peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck. E também peço para você deixar um curtir na minha página lá do Facebook. Além disso, eu também peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque isso vai ajudar também o YouTube a distribuir esse vídeo para cada vez mais e mais pessoas. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!